Olá, tudo bem com você? Eu me chamo João, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida com todos os conteúdos que você pode encontrar aqui. E por falar em conteúdos, você já pode assistir através do nosso canal no YouTube, os nossos cultos, os programas que vão ao ar na TV, os estudos bíblicos também, na quinta-feira. E agora nós queremos oferecer um pouco mais a você, servindo ao reino de Deus e também servindo a sua vida com a palavra do Senhor. Por isso nós começamos agora uma nova iniciativa de colocar aqui no nosso canal vídeos diferentes, vídeos com conteúdos da palavra de Deus, para que você possa crescer espiritualmente e também no conhecimento da palavra do Senhor. E para começarmos, aproveitando que vai acontecer o retorno de nossos pequenos grupos, nossos grupos de oração, nós queremos deixar para você aqui um pequeno panorama do Evangelho de Marcos, evangelho esse que vamos trabalhar nos nossos grupos, e esse vídeo foi gravado para auxiliar os nossos líderes e que agora pode estar disponível a você. Por isso não estranhe se você ouvir muito a palavra líder ou líderes aqui nesse vídeo, porque essa foi uma aula gravada para eles, para auxiliá-los, para que eles pudessem usar também em seus pequenos grupos. Mas nós queremos disponibilizar isso para você, para que toda a igreja possa aprender e crescer no conhecimento desse evangelho tão simples, mas que pode realmente transformar a sua vida e a vida de pessoas com quem você lê esse evangelho. Essa é a nossa intenção, durante todo o nosso projeto, despertar você para o discipulado e usar a ferramenta que você tem, que é a palavra de Deus, para discipular pessoas, para que elas sejam semelhantes ao Senhor Jesus. Bom, é isso. Nós queremos oferecer esse vídeo para você aqui no nosso canal. Se inscreva, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu espero que o vídeo que vai vir a seguir possa abençoar grandemente a sua vida e que esse seja o primeiro de muitos outros vídeos que virão para te auxiliar na leitura da palavra e que assim você possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Um grande abraço, aproveite bastante esse vídeo e que Deus te abençoe. Olá, você que é líder de algum pequeno grupo aqui da nossa igreja, algum grupo familiar. Nós fizemos o nosso primeiro treinamento falando um pouco sobre a mensagem, olhando para a estrutura, para a maneira como Marcos divide ali o seu livro e a partir dessa estrutura, então, compreender qual é a mensagem do Evangelho de Marcos. Esse vídeo é para te ajudar, você líder que quer ter esse conteúdo com você. É claro que se for muito interessante, você pode compartilhar esse link com alguém, não há problema nenhum nisso. Mas a intenção aqui é que você, líder, possa ter esse material guardado para você, não só para quem não pôde vir no nosso treinamento, mas como também para qualquer líder que esteja aqui no nosso grupo e que queira ter esse material guardado para estudo pessoal. Então eu te convido para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos e se você quiser acompanhar cada passo que nós vamos dar daqui para frente, entendendo o Evangelho de Marcos como um todo, você pode olhar na sua própria Bíblia aquilo que eu estou dizendo e ver a maneira como eu estou caminhando para você chegar então até a mensagem do texto. Lembrando que você vai ver aqui apenas as referências, então eu procurei não colocar muita informação na tela para você, para que tudo seja mais acessível para você e não fique uma tela com muita coisa e você se perca nisso. Lembrando que é muito importante que você faça isso com a sua Bíblia em mãos para você ver de onde estão saindo esses textos e como que o Evangelho e toda essa estrutura, essa visão mais panorâmica do livro vai se desenvolvendo ao longo aqui da nossa conversa. Então é isso, me acompanhe nesses próximos minutos com a Bíblia na mão, um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, não importa, o importante é você estar disposto e atento ao que nós vamos ver aqui. Então esse é o Lendo Marcos e nós vamos ver um pequeno panorama desse Evangelho. Como a gente começa em qualquer livro, pelo começo. A gente não lê um livro da metade para frente ou do final para trás. Para a gente entender como a história se desenvolve, a gente precisa ver o livro do início ao fim. E o Evangelho de Marcos, assim como qualquer outro livro da Bíblia,
ele também tem uma estrutura muito clara e é claro, como qualquer outro livro, ele tem um começo, ele tem os seus desdobramentos ao longo de toda a sua narrativa. É claro que o seu final também é onde está o clímax de tudo que Marcos está narrando para nós a respeito da obra e da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente começar, imagine então o Evangelho de Marcos como essa linha narrativa, onde você tem início e fim, que a semelhança de todos os evangelhos tem o mesmo começo e o mesmo final, ou seja, você tem o início ali do ministério do Senhor Jesus, terminando com a ressurreição do Senhor Jesus depois de sua obra na cruz, depois de seu sacrifício. Mas Marcos tem uma característica que os outros evangelistas não têm. Marcos, ele faz parte dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É muito provável, então, é muito certo que Mateus e Lucas tenham pego muito do material de Marcos. Marcos, que foi um companheiro do apóstolo Pedro, apesar também de que dentro do próprio evangelho, pelo menos ali em 3 momentos, Marcos deixa entender para nós que ele foi testemunha ocular de alguns fatos em torno principalmente da prisão, condenação e morte de Jesus. Aonde ali no começo de todo o movimento para prender Jesus, a gente encontra aquele jovem despido na rua, que, curioso pelo que está acontecendo, ele foge nu pela rua, enquanto Jesus é levado preso. E há outros 2 momentos no final do evangelho que nos dão a entender que Marcos também foi testemunha ocular desses acontecimentos finais ali da vida do Senhor Jesus. Mas como todo evangelho, Marcos tem um começo e um fim, terminando na ressurreição. E Marcos, diferente dos outros 2 sinóticos, que é Mateus e Lucas, tem uma introdução mais curta. Mateus faz uma genealogia mais longa, ligando o que ele está dizendo ao Antigo Testamento. Marcos também vai ter muitas ligações ao Antigo Testamento, principalmente o livro do Êxodo, onde Marcos vai fazer muitos paralelos com o Êxodo, e Lucas fazendo uma genealogia diferente, né, de Jesus até Adão, né, de meio que de trás para frente. E Marcos é muito objetivo no primeiro versículo do seu evangelho, quando ele simplesmente diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o começo do Evangelho de Marcos, terminando assim na ressurreição. Mas nós temos outros 2 momentos nesse Evangelho que são extremamente importantes e que vão dar para nós a ideia de como Marcos está estruturando o seu livro. Nós temos bem no centro desse livro a confissão de Pedro, no capítulo 8, no versículo 29. E depois uma outra confissão que nós vamos ver no capítulo 15, no versículo 39. Bom, com isso em mente, o que a gente pode já ter uma ideia aqui geral do Evangelho de Marcos? É que ele é dividido em 2 partes. Mas aí você está olhando aí para esse vídeo e está dizendo assim: João, mas tem 3 aí. Mas pense nessa parte central, em 8:29, como um elo que está ligando essas 2 grandes metades do livro. Então nós temos aqui, na verdade, 2 divisões muito claras. Do capítulo 1 até o capítulo 8, no versículo 26, Marcos vai focar toda a sua narrativa em nos mostrar uma coisa em relação a Jesus. E depois do capítulo 8, 31 até 16, 20, nós vamos ver as implicações pós-confissão de Pedro. Então, até a confissão de Pedro, nós temos um tema muito claro em Marcos, e depois da confissão de Pedro, as implicações dessa confissão, trazendo para nós a segunda metade desse evangelho, fazendo com que a confissão de Pedro seja esse elo que está unindo essas 2 partes. O que nós temos é que Marcos se divide em 2 partes. E Marcos faz isso de uma maneira assim, muito simples, através dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, muito centrado na primeira parte do livro. Há muitos milagres de Jesus. Alguns até dizem que se Lucas é o livro das parábolas, Marcos é o livro dos milagres, porque realmente Jesus faz muitos milagres na primeira metade do livro. Mas também é um livro muito focado no ensino de Jesus na primeira parte. Jesus ensina muito na primeira metade do livro. Você vai sempre encontrar Jesus se movimentando e vai sempre encontrar Jesus nesse movimento ensinando os seus discípulos e também a multidão. Então, para a gente continuar nessa nossa linha narrativa,
nós temos alguns detalhes nesse evangelho que são muito interessantes. Primeiro, são os momentos em que o Senhor Jesus está orando. Esses momentos de oração que eu destaco para vocês aqui no livro, são 3 em que ele realmente vai orar sozinho. E são 3 momentos muito importantes, porque todos eles estão dentro de um contexto onde Jesus precisa tomar decisões muito sérias. Então, quando Jesus vai tomar alguma decisão, ele ora, ele busca o Pai para poder fazer a vontade do Pai. Terminando na sua última oração solitária ali no Getsêmani, onde fica muito claro que para Jesus não importa o que ele quer, mas sim o que Deus quer, e fazer a vontade do Pai é mais importante do que qualquer outra coisa. Outra coisa interessante no Evangelho de Marcos são os momentos em que nós ouvimos o próprio Deus falar. Nós temos isso no capítulo 1, no versículo 10, e depois no capítulo 9, versículo 7. São 2 momentos em que o próprio Deus fala a respeito da identidade do Filho. No primeiro momento, Deus diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Pense que Marcos está escrevendo o seu evangelho após um longo período de silêncio de Deus. Marcos começa com essa ideia, colocando no início do evangelho um profeta que fala a palavra de Deus. Isso porque havia uma grande expectativa para a chegada do Messias, e essa expectativa talvez ela tenha se esfriado depois de um longo período de silêncio de Deus, sem nenhum profeta falando a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Então, ouvir a voz de Deus autenticando a identidade do seu Filho, dizendo: "Este é o meu rei em quem eu tenho prazer", lembrando que houveram muitos reis na história do povo de Deus em que Deus não tinha prazer neles. Aqui nós encontramos o rei verdadeiro que chegou, em quem Deus tem todo o seu prazer. No segundo momento, Deus foca nas palavras desse rei, aonde Deus fala para aqueles 3 discípulos que estão com Jesus no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, "Este é o meu filho, a ele ouvi." Deus foca então na necessidade que aqueles homens têm de ouvir a Jesus e ouvir as palavras de Jesus para responder às palavras de Jesus. Então são momentos do Evangelho de Marcos muito interessantes, onde você encontra Deus falando, e a fala de Deus diz muito a respeito da identidade de Jesus e a respeito da nossa ação ou da nossa resposta com respeito à identidade de Jesus. Outra característica importante no Evangelho de Marcos são os momentos em que o Mar da Galileia parece que se torna o centro dos ensinos de Jesus. Nós vamos encontrar isso na primeira metade, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 8, a presença do Mar da Galileia, onde Jesus ou está dentro de um barco, ou está enfrentando uma tempestade, ou está ensinando do barco. Esse lugar vai ser muito importante no ministério de Jesus, e ele vai centrar ali os seus ensinos, focando no Mar da Galileia, assim como ele também vai usar outros momentos, para ensinar os seus discípulos, não necessariamente no Mar da Galileia. Bom, com isso tudo em mente, o que a gente pode dizer sobre a primeira metade desse livro? Marcos foca muito na identidade de Jesus. Quem é Jesus? E, através dos milagres e curas de Jesus, ele busca mostrar para nós a autenticidade da identidade de Jesus. Ou seja, cada milagre de Jesus não é para fazer com que você creia mais em milagres, mas é para mostrar a você quem ele é. Com os milagres, Jesus está mostrando a sua identidade, que ele tem autoridade sobre doenças, que ele tem autoridade sobre espíritos imundos, que ele tem autoridade sobre a criação, sobre os elementos da criação, que ele tem autoridade até mesmo sobre a morte. Em outras palavras, Jesus, através dos milagres, está mostrando para nós, na primeira metade desse evangelho, que ele é o rei tão esperado e que ele traz consigo os sinais que deveriam acompanhar o Messias. Porque imagine só, judeus vendo Jesus realizar curas e milagres, fazendo um coxo andar, um cego ver, um mudo falar, um surdo ouvir. Eles automaticamente iriam conectar todos esses acontecimentos a todas as profecias a respeito do Messias que os profetas diziam que iria fazer todas essas coisas. Então Jesus, ao realizar os milagres, ele está mostrando para nós que ele é esse Messias verdadeiro. Então, o foco de Marcos, apesar de não ter apenas milagres nessa primeira metade, mas ter muito também do ensino de Jesus, se você olhar, por exemplo, no capítulo 4, há um longo ensino a respeito da necessidade de ouvir
com a parábola do semeador e de responder à palavra que nós ouvimos, Marcos, ao focar muito nos milagres e nas ações de Jesus, quer mostrar para nós quem ele é, a sua identidade. E aí nós chegamos num ponto alto desse evangelho, aonde nós procuramos entender, mas afinal de contas, quem é Jesus? E aí nós vamos encontrar nas palavras de Pedro, que Jesus mesmo disse que foram reveladas pelo Espírito, tu és o Cristo. Guarde bem uma coisa no seu coração. Nós começamos esse panorama falando que Marcos diz que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ao revelar a sua identidade, e se todos os milagres deveriam acompanhar o Messias, logo nós esperamos que Jesus seja o Cristo. E Pedro, recebendo uma revelação do Espírito, confessa. Jesus faz isso com uma pergunta muito íntima. Jesus começa perguntando o que as pessoas diziam a respeito dele, até que Jesus chega no íntimo dos seus discípulos e pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, inspirado pelo Espírito, diz, tu és o Cristo. A partir daí, Jesus começa uma série de ensinos aonde ele vai focar nas implicações dele ser o Cristo, fazendo 3 predições. Primeiro, no capítulo 8, versículo 31, aonde ele diz, tudo bem, eu sou o Cristo, então deixa eu mostrar para vocês o que isso significa. Eu preciso morrer e ressuscitar. Na segunda vez, ele faz isso no capítulo 9, no versículo 31, aonde novamente ele repete, eu preciso morrer e ressuscitar. E novamente, ele vai fazer a mesma predição no capítulo 10, no versículo 33. É até fácil de decorar as coisas em Marcos, porque Marcos gosta muito de padrões, porque Jesus gosta de padrões, né? Padrões de 3. Daqui para frente, esses padrões de 3 vão se repetir constantemente, né? São 3 predições, 3 negações de Pedro, são 3 discípulos que estão com ele mais próximos ali, são 3 as perguntas de Pilatos no final, 3 vezes a multidão grita crucifica-o no final desse evangelho. Marcos então vai usar muito esses padrões de Jesus para mostrar para nós que essas repetições não estão aqui à toa. Ou seja, quando nós chegarmos no final desse evangelho, nós vamos ver que tudo aquilo que Jesus disse a respeito do que aconteceria com ele, realmente vai acontecer. Jesus está no controle da sua agenda para a cruz. Ele está fazendo isso de maneira espontânea, deliberada. Ele está se entregando como o cordeiro que precisa ser sacrificado em nosso lugar. Essas 3 predições são acompanhadas também de ensinos a respeito do discipulado, coisa que nós vamos ver depois. O que a gente precisa aprender com essas 3 predições é que cada uma delas, apesar de repetir sempre o mesmo padrão de sofrer, morrer e ressuscitar, muda-se apenas quem está envolvido nisso, para que no fim ele coloque gentios e religiosos todos juntos na sua condenação. Se o pecado é um problema da humanidade, do coração humano, logo todos os seres humanos estão ali reunidos no sacrifício e na morte de Jesus, porque são todos eles que precisam desesperadamente do perdão dos pecados. Com a confissão de Pedro, então, nós encontramos uma resposta. Jesus é o Cristo. Mas nós temos a segunda metade, aonde Marcos acelera os desdobramentos do ministério de Jesus e nós, então, chegamos na sua prisão, na sua condenação e na sua morte. A segunda metade desse evangelho foca muito em responder a pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Ele é o Cristo, ele é o Messias, nós sabemos já quem ele é. Então, por que ele veio? Todas as promessas do Antigo Testamento diziam respeito a uma salvação, a um cordeiro verdadeiro, a um rei verdadeiro que iria governar sobre o povo, mas também sobre um sacrifício, um cordeiro final, uma última Páscoa, aonde o povo em um único dia seria perdoado dos seus pecados. Bom, esse dia chegou. E a partir ali do final da confissão de Pedro, que ele é o Cristo, Jesus vai trazendo as implicações do que significa ele ser o Cristo. Ele precisa morrer e ressuscitar. Assim, o foco de Marcos na segunda metade é Jesus veio para morrer e ressuscitar. É muito simples a mensagem, porque essa é a necessidade
das pessoas que vão ouvir esse evangelho. Elas precisam entender a identidade de Jesus. Entendendo a identidade de Jesus, a identidade delas é formada como discípulos, porque a cruz molda o discipulado das pessoas que seguem a Jesus. E, é claro, leva-os ao contentamento em toda a obra de Jesus, que é morrer e ressuscitar para o perdão dos pecados, para que pecadores recebam o perdão dos pecados. Qual é a conclusão, então, de Marcos com tudo isso? Como é que Marcos conclui o seu evangelho para que a gente entenda a mensagem do livro que temos diante de nós? Nós começamos lendo no primeiro capítulo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na confissão de Pedro, Pedro é um judeu que confessa: tu és o Cristo. E no final, Marcos então coloca um centurião romano, um gentil, dizendo no capítulo 15, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos é um evangelho escrito para gentios, então não seria surpresa que Marcos colocasse um gentil romano participando da morte de Jesus, dizendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos quer nos mostrar que a graça e a misericórdia de Deus se estende até mesmo sobre aqueles que estavam participando na morte de Jesus, porque são eles que precisam desesperadamente da revelação que vem da cruz. Em outras palavras, ele confessa porque ele olha para a cruz. O véu é rasgado no versículo 38, no capítulo 15, e no versículo 39, um centurião romano diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não há mais impedimentos, não há mais barreiras, o acesso a Deus é livre por causa do sacrifício de Cristo, e essa liberdade de acesso abre os olhos de um gentil para ver que Jesus é o Filho de Deus. Curioso é que tinham muitas pessoas olhando para a cruz. Alguns olhavam para zombar, mas esse centurião romano olhou e recebeu uma revelação de Deus. A revelação de que aquele que está sendo morto no lugar dele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos quer responder duas perguntas. Quem é Jesus? Por que Jesus veio? Jesus é o Cristo. Seus sinais e milagres e ensinos mostram a sua autoridade, o seu poder e também a sua identidade. Ele é o Messias. Por que ele veio? Ele veio para morrer e ressuscitar, para salvar pecadores que não mereciam o perdão de Deus, mas tomando o lugar deles, perdoa os seus pecados, porque fez dos pecadores seus amigos, assumindo o seu lugar em uma cruz e ressuscitando para lhes dar a vida eterna. Com tudo isso em mente, então, o que nós temos? Qual seria a mensagem de Marcos? A mensagem de Marcos é: Jesus é o Cristo, verdadeiramente o Filho de Deus, que veio para servir com a sua vida, morrendo e ressuscitando para salvar aqueles que creem. Essa é a mensagem do Evangelho de Marcos. Se você olhar para ele como um todo, você vai perceber que em todo tempo, Marcos quer que você saiba que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para servir, como o próprio Jesus disse, com a sua própria vida, para que nós, pecadores, que não merecíamos absolutamente nada de sua graça e misericórdia, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Bom, é isso. Essa é a mensagem do Evangelho de Marcos e essa é a mensagem que o seu grupo precisa ouvir. E quando eles ouvirem, essa é a mensagem que os amigos deles precisam ouvir, os familiares deles precisam ouvir. Nosso objetivo é que você possa discipular pessoas com a mensagem simples e clara do Evangelho a partir de um Evangelho simples e claro, como o Evangelho de Marcos. Entendendo que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, que veio para servir com a sua própria vida, morrendo em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo e eu vou estar pronto para te ajudar naquilo que você precisar. Continue orando pelo seu grupo, continue orando pela vida de cada líder, que vocês sejam grandemente usados por Deus em sua graça e misericórdia, para que vocês sejam instrumentos em suas mãos para poder pregar e espalhar a boa nova de que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, que veio para servir com a sua própria vida, morrendo em nosso lugar, recebendo o juízo de Deus em nosso lugar, para nos dar o perdão dos pecados. E se você quiser voltar, pausar em vários momentos para poder estudar o texto,
fique à vontade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos em breve, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até a próxima.